Bem, então vamos aqui para nossa English Class, uma videoaula em que nós vamos retornar aquelas palavras que vocês viram na primeira atividade e que vocês responderam logo no início dessas aulas remotas, tá certo? Um adjetivo aqui que muita gente colocou e colocou bem de forma bem bacana, né, foi hopeful. Hopeful, que significa esperançoso, e é o que nós devemos cultivar, não é verdade? Afinal de contas, a pandemia ela continua, né? Ela continua pior do que antes, mas a esperança com as vacinas, né? Hopeful, nós estamos todos esperançosos para que essa vacina chegue logo e assim sejamos imunizados, tá? Outra palavra que muita gente colocou lá na atividade é afraid. Afraid, que significa medo, né? Mas não tenho medo não, porque é muito comum, né? Quando nós temos um início de atividade, as pessoas ficam um pouco afraid, ficam um pouco confused também, mas é só o primeiro momento. Depois a gente vai se acostumando, a gente vai pegando as manhas, né? A gente vai se habituando a esse novo momento, tá? Então não fiquem anxious, que isso significa ansioso, tá? Então calm, que é calmo, relaxed, que é tranquilo. Cultive esses adjetivos também. Muita gente, né, colocou que está relaxed, que bom, né? Que bom que vocês estão conseguindo se manter assim, tá? Então, confused, disappointed, excited, que é entusiasmado, exhausted, que é exausto, frustrated, que é frustrado, happy, que é feliz, hopeful, que é esperançoso, impatient, que é impaciente, optimistic, que é otimista, relaxed, que é tranquilo, sad, triste, scared, que é assustado. Pronúncia aqui desses adjetivos, tá? Vamos passar então para que nós possamos ver esse meme. Acho que vocês já viram esse meme por aí rodando pela internet, né? Olha essa pergunta: How do you feel today? Então tem aqui 9 imagens de um cãozinho, né? Ele expressando várias formas. Mas vamos nos concentrar nessa pergunta aqui: How do you feel today? Vou até colocar aqui novamente para a gente trabalhar melhor. How do you feel today é uma pergunta que significa como você se sente hoje, tá? Como você se sente hoje? Então tá aqui um meme, né? Como você se sente hoje? 5 aqui, né? O cãozinho happy, 9 talvez relax, né? E assim por diante. Então, how do you feel today? Como você se sente hoje? Quero demonstrar aqui para vocês o seguinte. Presta atenção nesse do. Esse do, ele é usado na forma interrogativa no presente simples, tá bom? E ele não tem uma tradução porque ele é um verbo auxiliar, tá? Perceba, quando eu vou traduzir, esse do não é traduzido também não. How, como você se sente hoje. O do não foi traduzido, ele é um verbo auxiliar, tá? Então quando você tiver uma pergunta no presente simples e esse verbo aparecer aqui logo no início da pergunta, ele é um verbo auxiliar, tá certo? Ele pode aparecer também em outro canto aqui da frase, mas ele vai ser nesse sentido aqui da interrogativa, ele vai ser um verbo auxiliar, tá? How do you feel now? How do you feel now? Mesma coisa, tá? O do, verbo auxiliar. Como você se sente agora? Today é hoje, now significa agora, tá bom? Se você for perguntado de uma dessas duas formas aqui, how do you feel today ou how do you feel now, a resposta vai começar com I feel, ou seja, eu sinto, ou estou me sentindo, ou me sinto, tá certo? Você pode utilizar um adjetivo qualquer. I feel calm, I feel relaxed, I feel happy, I feel exhausted, e assim por diante, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo de como a gente pode responder também. Estão vendo aqui esse desenho? Né? How do you feel today? A pessoa não abriu a boca, né? Ele apontou aqui para uma cara, né? Apontou aqui para um estado de ânimo, vamos dizer assim.
Uma das formas que você pode responder é utilizar o verbo feel, né, que significa sentir. I feel, ou seja, eu sinto, né? Eu sinto, I feel exhausted, eu sinto exausto hoje, e assim por diante. Ou você pode utilizar o nosso querido verbo to be. Olha aqui de volta um verbo to be. I am ou I'm, certo? I am confused. Nessa charge aqui a gente está vendo I am confused, ou seja, eu estou confuso. Então não se esqueça, I am, eu sou, eu estou. Essa forma aqui, I é a forma contraída, tá certo? I am, I. Ele serve justamente para quê? Para dar mais fluidez à palavra ou à expressão, tá certo? I am, I. Certo? Então tem duas formas para a gente responder. Dá uma olhada nessa notícia aqui, tá certo? Você está vendo aqui vários profissionais de saúde aqui, imprensa ao redor, né? Ela está dizendo o seguinte aqui: I feel hopeful today. US health workers start getting COVID-19 vaccine. I feel hopeful today. Então a gente acabou de ver o que significa I feel, né? Hopeful é uma palavra que vocês viram, tá certo? Que vocês viram lá na primeira atividade. Então eu sinto esperançosa hoje, today, que é hoje, tá bom? Tá aqui uma enfermeira, ela não tá se contorcendo de dor, não, tá? Ela tá aqui vibrando por receber a sua vacina, né? Então eu sinto esperança, eu sinto esperançosa hoje. Então os trabalhadores lá dos Estados Unidos começaram a receber a vacina contra a Covid-19, já tem algum tempo já, a vacinação lá está muito acelerada, tá? Ok? Então deu para entender aqui, certo? Vamos avançar, lembrando que se você não entendeu, você volta o vídeo, tá certo? E aí rever a explicação, e se mesmo assim você tiver dúvidas, manda um e-mail para o professor, seja para mim, que a gente vai tentar sanar sua dúvida, tá certo? How do you feel today? Eu quero deixar aqui essa pergunta mais novamente no topo aqui para a gente lembrar dela. How do you feel today? Você sabe que significa como você se sente hoje, tá? A gente explicou que do é um verbo auxiliar, mas deixe-me mostrar aqui essa ilustração, que é o seguinte: What you think and do affects the way you feel. What you think and do affects the way you feel. Eu tenho do novamente aqui, tá certo? Mesma coisa aqui, do e do. Só que veja, enquanto nessa frase vermelha aqui eu tenho uma interrogativa, uma frase interrogativa, aqui eu tenho uma afirmação. E do, no caso aqui, é um verbo. No caso, é um verbo comum. Do, ele pode ser tanto auxiliar como significar o verbo to do, que significa fazer. Como é que eu vou saber a diferença, professor? Bom, aqui eu tenho na frase interrogativa, ele é um verbo auxiliar. Numa frase afirmativa, tá certo? Dá uma olhadinha nele. Ele sendo um verbo de ação, a gente tem o que aqui? A gente tem verbos como pensar, sentir e fazer. São verbos, né, que representam ações. Então ele, como verbo de ação, ele tem um significado, que significa fazer, tá bom? Então não se esqueçam disso. Na forma interrogativa, lá no início da frase, do é um verbo auxiliar. Ele aqui, numa frase afirmativa, ele vai significar fazer, tá certo? What you think and do affects the way you feel. Ou seja, o que você pensa e faz afeta o modo como você sente, ou afeta o modo que você sente, dos seus sentimentos, evidentemente, tá bom? Certo? Então, novamente aqui, para dar um exemplo, para ficar bem claro isso, tem aqui um cartaz lá de um país que é a Dinamarca, tá? Da Dinamarca, sim, parece que sim, né? Peguei aqui da internet, parece-me que é da Dinamarca, mas enfim, eles também colocaram aqui em inglês e espanhol, né? Cristiana é um lugar lá da Dinamarca. Então veja, do you feel coronavirus symptoms? Do you feel coronavirus symptoms? O que nós temos aqui
novamente, é o verbo do. Do, nesse caso, é um verbo auxiliar, tá certo? Porque ele está logo no começo da frase interrogativa. Então, está perguntando o que aqui? Você sente os sintomas do coronavírus? Cough, fever, difficult breathing, né? Ou seja, tosse, febre, dificuldades para respirar. E aí, né, pede para procurar o serviço médico o mais urgente possível, tá? Nessa localidade, tá bom? Mas aqui ficou claro, né, como é que funciona o verbo do como auxiliar, certo? Eu tenho aqui uma charge em que também aparece do como verbo auxiliar. Do you also eat this with that mask on? Do you also eat this with that mask on? Então aqui você tem que interpretar a charge não apenas com o que está em inglês, mas pelo desenho também, né? Você está vendo aqui uma plantação, né? Parece que é de cenoura, né? Um bichinho que obviamente está ali comendo as cenouras, mas o homem ele está fazendo o quê? Ele está jogando o agrotóxico, né? A gente está vendo aqui a bomba, né, de agrotóxico e usando máscara. Então o bichinho aqui ele pergunta: você também come isso com a máscara, né? Se a pessoa está utilizando a máscara para comer esses produtos, esses alimentos, porque afinal de contas, né, se está jogando veneno, se ele está usando máscara para se proteger do veneno, então ele está perguntando: você usa máscara para comer também, para se proteger do agrotóxico? Então basicamente é essa interpretação que é feita do cartoon da charge, tá bom? Bom, aqui a gente tem uma ilustração apresentando uma videochamada, tá? É uma tendência agora pra gente, nós estamos na pandemia ainda, então é o que mais tem. Uma das moças pergunta: What do you do when you feel anxious? Veja, what do you do? Eu tenho dois verbos do aqui, tá certo? Do. Esse verbo que está logo aqui na frente, que você consegue ver antes do pronome, né, antes do sujeito, you. Então, esse aqui que eu estou apontando é o verbo auxiliar. E esse aqui é o verbo fazer, porque ele já não faz parte, né, da primeira parte da frase. O que você faz quando você se sente ansioso ou ansiosa, tá? Então, aqui é o verbo auxiliar. O que você faz, aqui é o verbo já principal, tá? O que você faz quando você se sente ansioso ou ansiosa? E aí ela vai e responde: I close my eyes and take a deep breath. Ou seja, eu fecho meus olhos e respiro profundamente, tá? Uma técnica aí de meditação, tá certo? Então deu para entender aqui. What do you do? O que você faz? Tá? É uma construção muito utilizada na língua inglesa. What do you do? Tem até música com esse tema, tá bom? Certo? Outra pergunta aqui, tá? O how do you feel when you? How do you feel when you? Essa conjunção when significa quando, tá certo? Então, como você se sente quando você fala inglês? Como você se sente quando consegue boas notas? Como você se sente quando tira más notas? Como você se sente quando assiste um filme de terror? Como você se sente quando tem aulas? Como você se sente quando você travel, que é viajar, tá certo? Então, essas perguntas todas, elas podem ser respondidas daquelas duas formas que eu já expliquei para vocês, tá? I feel ou I am, utilizando tanto o verbo feel quanto o verbo to be. How do you feel when you speak English? I feel happy ou I'm happy, certo? How do you feel when you have classes? I'm excited. I feel excited. Eu me sinto entusiasmado. How do you feel when you travel? I feel relaxed. Eu me sinto relaxado. E assim por diante, tá certo? Ok?
Então, por hoje, a nossa videoaula fica por aqui. Faça os exercícios que serão colocados no Google Classroom. E é isso aí. Take care, see you, bye bye.